Fala galera, beleza? Estamos na área, chegando aqui para a gente falar um pouquinho sobre potencial elétrico. Eu queria chamar a tua atenção para esse detalhe. Vamos reproduzir isso aqui novamente, tá? Aqui minha carga aqui, positiva, mais Q, tudo bem? E aí nós estamos pegando aqui, ó, A e aqui um ponto B. Tá? Já sabemos aqui que o potencial de A é maior que o potencial de B, certo? Agora analisa comigo o seguinte: se nós colocarmos aqui uma carga de prova positiva e uma carga de prova negativa, tudo bem? Aqui eu só vou limitar linhas aqui, tá? Para a gente poder só fazer a relação de distância mesmo. Como é que vai acontecer o movimento dessas duas partículas? Você concorda comigo que a força eletrostática que atua na partícula positiva vai empurrar ela para a direita? Tudo bem? Isso vai fazer com que ela se desloque para a direita. Logo, sob essa condição, você vai dizer que uma carga positiva ela tende a se deslocar de um potencial maior para um potencial menor. Vamos botar mais e menos, melhor, tá? O que eu estou analisando, né? A gente está fazendo um estudo, está fazendo análise do que está acontecendo ali. Show. Agora, se a gente olhar para a carga negativa e verificar o esforço que ela está sofrendo, né? Essa diferença de potencial, esses potenciais aí, vão fazer com que ela se desloque. Porém, ela vai se deslocar para a esquerda. Ok? Aqui vai sofrer a ação de uma força e ela vai se deslocar da direita para a esquerda. Sendo assim, uma carguinha de prova negativa, ela tende a se deslocar do potencial menor para o potencial maior. Tudo bem? Lembrando aqui que nessas circunstâncias, o A é o potencial maior e o B é o potencial menor. Então, isso aqui vai ser muito importante para a gente entender a eletrodinâmica lá na frente, tá? Mas vamos ver se isso sempre acontece? Porque, Guto, se isso sempre acontecer, eu vou gravar isso como regra. Beleza. Então, vem aqui e coloca uma carga menos. Vamos escolher dois pontos. Aqui o ponto B. E nós sabemos que para cargas negativas, o potencial, quanto mais distante, ele é maior, porque pertinho ele tem um valor alto, ele tem um módulo alto. Mas só que esse módulo alto, com sinal negativo, vai fazer com que ele seja um número pequeno. Show de bola. E aí a gente vai construir agora essa mesma ideia. Vamos colocar aqui um corpo carregado positivamente, um corpinho de prova, normal, como a gente veio trabalhando antes. Tá? Vamos analisar o que acontece com ele. E vamos pegar um corpo de prova negativo e vamos ver o que acontece com ele. A ação da força é que vai fazer com que eles acelerem. E a aceleração vai fazer eles variarem a posição deles, né? Porque eles vão adquirir velocidade e tal. E aí o que vai acontecer? Agora a minha carga positiva, ela vai andar para a esquerda. A ação aqui vai estar para a esquerda. Enquanto a repulsão vai fazer com que minha carga negativa ande para a direita. Tudo bem? Bom, acho que a gente pode analisar esse contexto agora. O que vai acontecer aqui? A minha carga elétrica positiva, tudo bem? Se deslocou de B para A. Lembra, B é o potencial mais e A é o potencial menos. Então, a carguinha positiva, ela foi do potencial maior para o potencial menor. Já a carga elétrica negativa se deslocou de A para B. A é o menorzinho, foi para B que é o maior. Então, ela foi do menos para o mais. Isso aqui vai ser importante, galera, para que a gente consiga sempre analisar a seguinte situação. Carga positiva sempre de um potencial maior para um potencial menor. Carga negativa do potencial menor para um potencial maior. Vamos fazer alusão comigo ao campo gravitacional novamente, certo?
Quando você faz essa relação com o campo gravitacional, eu tenho aqui ponto 1 e ponto 2. São pontos de uma determinada altura do solo. Um corpo carregado com massa, ele faria o quê? Ele sobe ou desce? Ele desce, certo? Ele vai de um potencial mais alto para um potencial mais baixo. Veja, assim como acontece com a carga positiva. Isso quer dizer que, porventura, se nós tivéssemos possibilidade de massa negativa, o corpo iria do menor para o maior, ele subiria? Talvez. Seria mais ou menos essa a discussão. Tá ok? Agora, olha só. Um ponto muito importante que a gente não pode deixar passar, em hipótese alguma, que vai ser justificativa para várias respostas de questões bem comunzinhas, é a questão do potencial criado por uma esfera condutora eletrizada. Ah, que delícia! Tudo bem? O que acontece? Eu tenho aqui um condutor, esse condutor é esférico, ele tem um determinado raio aqui, né? É uma esferinha, uma bolinha carregada, uma bolinha oca carregada, certo? O que acontece? A dica toda está nesse ponto aqui. Quando a gente fala de um condutor, a gente sabe que uma característica particular do condutor é que as cargas elétricas estão dispostas na superfície. Logo, o que vai acontecer? No interior da minha carga, a gente vai encontrar um mesmo potencial a qualquer ponto aqui dentro. Aqui dentro não tem diferença de potencial, né? A gente já deve ter ouvido falar em blindagem eletrostática, gaiola de Faraday, certo? Você dentro de uma casca metálica condutora, você dentro dela você não sofre qualquer descarga elétrica externa, justamente porque as cargas elétricas estão dispostas na parte exterior e o potencial ali dentro vai ser constante, eu não tenho DDP. Por isso, a gente sempre que olhar esse tipo de situação, a gente vai pensar no seguinte: imagina que a gente tenha um gráfico do potencial elétrico em função da distância. O potencial elétrico interno, ele vai ser a constante Q e a distância vai ser o próprio raio. Ou seja, o potencial lá dentro é igual ao potencial na superfície. Tá ok? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi o potencial na superfície. Tudo bem? Agora, a partir da minha distância R, então vou colocar aqui, ó. R é a minha medida de distância e nós vamos ter um potencial interno constante até o R. Agora, a partir do R, aí sim, o meu potencial ali fora vai ser potencial externo constante vezes a carga sobre a distância. Então, você percebe que o potencial é inversamente proporcional à distância. Isso vai promover uma funçãozinha inversa. Sai daí. Opa, muito ruim, horrível. Beleza, algo desse tipo. Pensando então que aqui nós temos simplesmente a nossa região da superfície do nosso corpo carregado. Internamente, eu não vou ter potenciais diferentes, eu tenho um potencial constante, um potencial contínuo, tá ok? E por fim, eu trabalharia com vocês a ideia do trabalho, né? A gente não estava falando que esse nosso potencial eletostático ele vai estar justamente associado a regiões em que eu poderia ceder energia potencial para algumas cargas. Então vale a pena a gente lembrar só o seguinte:
trabalho, colocaria assim pra gente, ó. Trabalho da força elétrica. Tudo bem? Bom, nós conhecemos trabalho como força vezes deslocamento. Mas, se eu estou falando aqui de um potencial A positivo, tá, Guto? E eu tenho aqui um potencial B negativo, Guto. E aqui no meio a gente coloca uma carguinha de prova positiva. Guto, eu já sei. Carga de prova vai do potencial positivo para o negativo, né? No caso aí, porque ele sempre vai se deslocar do potencial maior para o potencial menor. Se isso de fato acontece, essa carga elétrica ela vai sofrer um deslocamento. Então nós podemos dizer que essa carga, devido à ação da força eletrostática, ela vai sofrer um deslocamento. Tá ok? Então eu vou poder dizer que o trabalho da força elétrica vezes o deslocamento vai ser força elétrica, carga, vezes o campo, vezes o deslocamento. Lembra que aqui nós estamos falando do vetor deslocamento, né? Eu não estou falando simplesmente de uma distânciazinha aqui, eu estou falando desse vetorzão aqui, de onde ele está para onde ele vai, tá bom? Então, esse vetor de deslocamento, ele é justamente o ΔS do camarada, né? A distância que ele vai percorrer. Sendo assim, eu posso dizer que o trabalho é carga vezes o campo, vezes a distância 1, menos a distância do A para a distância do B, enfim, uma variação de distância. Isso que eu quero que você, gostaria que você pegasse aqui nesse contexto. Porque aí a gente vai conseguir chegar justamente à ideia do seguinte: se nós tivermos aqui um campo elétrico uniforme, esse campo elétrico aqui sendo constante, nós vamos aplicar uma distributivazinha aqui, certo? O que vai me dar aqui o trabalho vai ser carga vezes campo, vezes a distância do meu ponto de partida, menos o campo, vezes a distância em relação ao meu ponto de chegada. Tá ok? Se nós relacionarmos que campo vezes distância é o potencial de cada ponto, nós vamos poder dizer, então, que aqui eu gero energia, né, mecânica potencial com trabalho quando nós temos diferença entre os potenciais. Essa diferença entre os potenciais é o que nós vamos chamar daqui para frente de dP. Em outras palavras, queridos, toda vez que um corpo, seja ele um corpo carregado, seja um corpo carregado com carga elétrica, seja um corpo carregado com massa, se ele se desloca de uma região para outra de um potencial diferente, eu posso garantir que esse camarada ele vai adquirir energia potencial através da realização de do trabalho de uma força. Eu posso transformar isso em movimento. Eu posso transformar essa energia potencial em energia cinética. Veja, se eu faço uma certa quantidade de cargas ganhar energia cinética, coloco essas cargas em movimento, a gente vai lembrar que cargas em movimento geram para a gente um fluido de elétrons, um fluido de cargas que a gente chama de corrente elétrica. Seja bem-vindo à eletrodinâmica. Show de bola, galera? Então é mais ou menos isso aí. Vamos engatar dentro de alguns exercícios para a gente poder dar continuidade. Beleza? Tamo juntão. Me respeita, que aqui você sabe. A física é linda. Tamo junto. Beijo.